que é que ninguém está falando sobre glicina, que é uma mágica de suplemento, é uma coisa que você produz no seu corpo, mas que a gente não está consumindo o suficiente e por isso vem uma cascada de efeitos negativos relacionados a cortisol e outros problemas que a gente vai falar no vídeo de hoje, então fica ligado. Se a sua dieta está dando tudo de errado, por mais que você esteja fazendo tudo certo, eu sugiro você começar a pensar sobre glicina. É um produtinho mais ou menos assim, ó. A glicina é um dos principais aminoácidos no colágeno, que provavelmente você já sabe o que é. A questão é que a nossa dieta moderna, a gente come muita carne vinda de pedaços de músculo, certo? É limpinha, não tem tendão, não tem cartilagem, vem tudo certinho e limpinha pra gente consumir. Esse tipo de carne é muito rica em algo chamado metionina e muito pobre em um aminoácido chamado glicina, que é o que a gente está falando hoje. A metionina é um outro aminoácido que é como se fosse um antagônico, um oposto da glicina. Ela tem um papel em estabilizar essas proteínas, entre outros diversos outros papéis, estou falando muito resumidamente, tá? Enquanto a glicina, ela abre um espaço bem pavimentado para que todos esses nutrientes, a proteína inclusive, seja passada por essas vias de maneira mais sutil e sem grandes problemas. É como se a glicina fosse a pavimentação de uma estrada bem administrada. Se você tem glicina o suficiente no seu corpo, sua estrada está muito bem pavimentada. Se você tem uma deficiência em glicina, começa a aparecer umas tensões em artérias, tensões em articulações e tensões musculares que vão causar um estresse crônico e que vai elevar o seu cortisol, dificultando o seu emagrecimento e qualquer que seja o seu objetivo. Cortisol alto é problema, é sempre nadar contra a corrente. A glicina, então, é como se ela preparasse uma estrada para que a metionina conseguisse carregar as coisas e estabilizar as coisas durante o caminho. Então, o que acontece na dieta moderna, que a gente só come esse tipo de carne limpinha, sem cartilagem, sem tendão, é que a gente cria um desequilíbrio nessa dança entre glicina e metionina. E esse estresse ele vai acumular demais, causando uma carga desnecessária no nosso sistema nervoso central. Você já tentou emagrecer com cortisol alto? Você já ouviu falar sobre fadiga adrenal? Essas coisas que hoje em dia as pessoas tratam ainda com um pouco de descrença. Mas no final das contas, se você está fazendo tudo certo e você faz um teste salivar de cortisol, por exemplo, que dá lá em cima, você tem que começar a colocar os pingos nos is e entender, conectar esses pontos para entender que o estresse é muito provavelmente a causa de que nada funciona na sua dieta, por mais que você percorra tudo da maneira como que você deveria estar percorrendo, exceto a questão do estresse. Eu bato nessa tecla de estresse bastante porque o corpo não sabe diferenciar se você está tendo um estresse, um problema de família, um estresse no trabalho, um estresse com medo da pandemia, um estresse com várias outras questões. Ele não entende a diferença de um estresse para o outro, é tudo cortisol. Então, se você combina todos esses fatores estressantes da vida, junto com todos os seus tendões, todas as suas articulações rigidamente expostas ao estresse diário e contínuo, a falta de glicina é algo que vai fazer uma dramática mudança nas suas conquistas da sua dieta. A suplementação de glicina vai fazer uma dramática mudança nessas conquistas que você consegue na sua dieta. Sem falar que se eu fosse ranquear o suplemento número 1 para longevidade, com certeza seria a glicina. Se você treina musculação, você faz treino pesado, você já imaginou quão incompetente vai ser a sua recuperação se você cria esse tensionamento inteiro nas suas articulações e nos seus músculos? Pois é, se você enche a pança de frango, por exemplo, de filé de frango, não tem praticamente nenhum tendão ali. Se você não come nenhum tendão de asinha de frango, ou se você não faz caldo de ossos, ou se você não consome gelatina, por exemplo, são coisas que aliviariam um pouquinho essa deficiência em glicina. Mas eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas assistindo esse vídeo não faz nada disso. Afinal, se você criar uma rotina de caldo de osso, é algo meio não prático, porque é muito difícil de fazer, é muito impraticável, principalmente para quem não tem tempo. A solução ideal que eu achei para um problema desse, que vem funcionando assim como uma luva para os meus problemas, é a suplementação de glicina e eu quero muito compartilhar isso com vocês. Uma das coisas que eu percebi quando comecei a utilizar a glicina diariamente foi o alívio de algumas dores e uma rápida recuperação depois de um dia, por exemplo, treino de perna, que eu costumava ficar muito dolorido. Essa recuperação começou a ser muito mais rápida. E eu percebi que eu meço, através do meu anel Oura, a quantidade de sono profundo que eu tenho durante a minha noite. E aumentou drasticamente, coisa de 50% a 60% de aumento no meu sono profundo. Só isso, só esse resultado de sono profundo aumentado já melhorou minha qualidade de vida nesses 60% de aumento de sono profundo. Sabe quando chega no horário de dormir você se sente muito mais cansado e com muito mais alívio para colocar a cabeça no travesseiro?
sem a cabeça pensando em milhares de coisas ao mesmo tempo? Isso parece uma fantasia, mas isso pode ter muito a ver com uma tensão desnecessária física e atrita dentro da sua musculatura e dos seus tendões e articulações. A glicina vai resolver isso. Sem falar que eu falei no papel de longevidade, porque a gente sabe que quanto mais a gente envelhece, a gente acaba tendo mais rigidez em algumas articulações, artrite, esses problemas relacionados a partes do corpo que beneficiam demais desse aminoácido. Então, se você quer continuar treinando quando você for mais velho, ou se você quer realmente restaurar uma certa saúde de articulação, a glicina é fundamental para voltar esse equilíbrio entre glicina e metionina no seu corpo, que muito provavelmente você está muito mais alto em metionina. Conforme eu falei, a saída ideal e mais prática é uma suplementação de glicina pura, tá? É um puro, e eu vou falar o porquê que eu prefiro a versão em pó da glicina do que a versão em cápsula. Porque aqui no Brasil foi muito, mas muito difícil de achar, e eu achei cápsulas de glicina que contém 500 mg, que é meia grama de glicina. Só que a grande maioria dos estudos utilizam entre 3 a 5 gramas de suplementação diária para ver os benefícios. Ou seja, eu precisava tomar de 6 a 8 cápsulas, um potinho que vem 60 cápsulas, para começar a ter esses benefícios dos estudos científicos. Então qual foi a minha saída? Procurar glicina em pó, que eu não achei no Brasil, porque simplesmente não se acha esse tipo de suplemento aqui. Então eu fui lá naquele iHerb, eu encontrei, eles entregaram em 10 dias, 9 dias na minha casa, sem taxa, sem nada. Se você comprar 2, eles fazem frete grátis. Eu não tenho nenhuma participação comercial com eles, nem nada, só que eu encontrei essa solução, estou vindo trazer aqui para vocês. E é óbvio, eu criei um link de afiliado, vou colocar o link aqui embaixo na descrição se você quer comprar esse mesmo produto, que é da Now Foods, exatamente, que é glicina pura, sem nada adicionado. Mas é óbvio, se você quiser comprar de outro link, de qualquer outro site que você encontre uma forma pura em pó de glicina, sinta-se à vontade, foi simplesmente uma facilidade que eu coloquei aqui para os meus seguidores. Ah, mas eu não posso comprar cápsula que já vende aqui rapidinho, em 3 dias me entrega? Eu acho muito inviável, porque aqui vem meio quilo de glicina por R$80, R$70. O pote de cápsula custa R$50 e vem 60 cápsulas que são 30 gramas. Então a gente está falando de quase o mesmo preço de 30 gramas para 500 gramas. A diferença é ridícula. Então faça a sua pesquisa, dê uma procurada sobre glicina. Tem uns estudos que eles utilizaram cerca de 80 gramas de glicina diária e não teve absolutamente nenhum efeito colateral, porque é simplesmente um aminoácido que a gente utiliza muito no nosso corpo e a gente costuma ter muita deficiência. Você vai dormir melhor, você vai se estressar muito menos, ter muito mais controle sobre o seu estresse. Essa tensão articular e inflamação crônica nas articulações vai melhorar conforme você for suplementando com glicina, e é o meu suplemento favorito para longevidade e bem-estar. Principalmente para você que come muita carne, você que faz dieta carnívora e mantém esse consumo alto de carnes e cortes de forma de músculo e não de tendões, de caldo de ossos, de articulações e por aí vai. Não esquece de dar um joinha aqui e eu te vejo na próxima vez. Valeu!